Meus amigos, muito boa tarde. Hoje nós falaremos em direito previdenciário sobre a Lei 8.212 e a Lei 8.213. Essas duas leis, mais o Decreto 3.048, são duas leis importantes que tratam do Instituto Nacional de Seguridade ou de Seguro Social, chamado INSS. Nós trataremos muito rapidamente, eu vou aqui até trouxe algumas anotações para nós acompanharmos, porque esse vídeo é muito mais para a gente ter essa noção geral. Sugiro que vocês acessem o site inss.gov.br, porque lá tem uma série de informações, basicamente todas as informações necessárias para aqueles que desejam ter maiores detalhes sobre o INSS. Mas falando da 8.212 e a Lei 8.213, são duas leis do ano de 1991, que de lá para cá foram feitas várias modificações nessas leis. Mas o que a gente quer falar sobre essas duas leis é que a 8.212 ela trata do custeio da Seguridade Social no Brasil, da Seguridade Social oficial do INSS, né? Nós, semana passada, falamos sobre os sistemas previdenciários do Brasil, que são vários. Mas hoje estamos falando especificamente do sistema do INSS, o sistema previdenciário do INSS. Então, a 8.212 é a lei que vai determinar, que vai definir aquelas pessoas que efetivamente são obrigadas a contribuir para a formação do patrimônio financeiro da Previdência Social e que, ao final, são aqueles que devem contribuir periodicamente, em muitos casos, a grande maioria mensalmente, contribuir para a Previdência. Eu vou trazer aqui algumas informações, basicamente, do que está na própria lei, mas, então, vamos deixar muito claro, a 8.212 ela é importante porque ela define como que é feito o financiamento e como é que se compõe a Previdência Social no Brasil. A 8.213, que nós trataremos na próxima aula, ou dentro do possível, na próxima aula ou na seguinte, é a lei que trata dos benefícios, é aquela lei que vai falar das aposentadorias, vai falar dos auxílios, enfim, é a 8.212. Hoje, nesse pequeno momento de conversa, eu vou trazer então a lei 8.212. E mais à frente, se houver possibilidade, nós falaremos, do decreto 3.048. Mas, enfim, para a lei 8.212, só para vocês terem uma ideia, no primeiro artigo, ela define o que é o conceito de Seguridade Social no Brasil. Então ela diz, vocês vão ver lá, a universalidade, a Seguridade Social obedecerá os seguintes princípios: universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade da prestação dos serviços e dos benefícios, e redutibilidade do valor dos benefícios, é o que a lei define, equidade na forma de participação no custeio, a distribuição de quem vai custear, e a diversidade da base do financiamento. Nesse caso, eu vou trazer então, isso está aqui na lei, é só vocês acessarem e terem acesso, e terem essas informações, não é? Agora, ela fala também de quem financia isso, não é? Ela fala da assistência social, etc. E ela diz, então, quem é que deve contribuir. Então, vamos ver aqui quem é que deve contribuir. O artigo 11, não, do artigo 10 e diante, e o seguinte, dizem lá, melhor dizendo, artigo 12 fica melhor.
são segurados obrigatórios da Previdência. As pessoas físicas como empregados, né? Depois, vamos ver mais o seguinte, o empregado doméstico. Depois nós temos o empregado doméstico, o contribuinte individual, perdão, e a gente vai falando então, contribuinte individual, depois, quem mais? O trabalhador avulso, quem presta serviços avulsos a diversas empresas, sem vínculo empregatício. O segurado especial, pessoa física residente no imóvel rural, esse é segurado especial. O produtor, quem mais vai andando aqui? Todo aquele que exercer simultaneamente mais de uma atividade sujeita ao regime de previdência. E vamos ver mais importante aqui, mais alguns contribuintes importantes. A lei é bastante extensa, não vou descer em muito detalhe, mas vamos continuar aqui. Tem mais alguns. Claro que aqui não está, mas a empresa, os empresários, a empresa, o empregador doméstico, as empresas comuns, né? E os empregadores domésticos também. Existe também a contribuição do governo federal, que na verdade é uma contribuição que nós recolhemos os tributos e esse dinheiro está lá na União Federal, no governo federal, e deve ser aplicado também na Previdência. E aqui a gente tem então, o orçamento tem que prever anualmente o valor que é alocado, colocado à disposição da Previdência Social. Então veja, basicamente nós temos a contribuição da pessoa que é empregado comum de uma empresa, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual, que a gente chama também, e também teria o contribuinte facultativo, aquele que tem mais de 16 anos e quiser contribuir, pode, de forma facultativa, contribuir. Então, em resumo, a gente já está com um tempo quase que estourando aqui, em resumo, ainda tem, perdão, só lembrar a contribuição das empresas, já falamos, e também do empregador doméstico, né? Aquele que contrata o empregado doméstico. Então, em resumo, todos aqueles que basicamente têm uma produção, uma atividade econômica, basicamente contribuem para a Seguridade Social no Brasil. Nós temos um tempo muito curto para, em 10 minutos, falar do custeio da Previdência Social. Aqueles que desejarem depois maiores detalhes, nós podemos separadamente tratar detalhes mais, assim, não digo profundos, porque houve muita mudança e a gente ainda está se adaptando a essas mudanças que aconteceram no final de 2019. Então, aqueles que pretenderem se aprofundar um pouco mais, nós poderemos conversar separadamente. Mas, de forma geral e básica, as contribuições de todos os empregados, a contribuição do governo federal, que com os nossos impostos, tributos, também deve colocar alguma verba para o custeio da Previdência, e todos os empresários e também os empregadores domésticos. Então vejam, esse conjunto de pessoas que contribuem formam o patrimônio da Previdência Social, do Instituto Nacional de Seguridade Social, ou Seguro Social, que então depois vai, quando é demandado pelo segurado, por aquelas pessoas que são os beneficiários do sistema, vai ter que pagar então eventualmente uma
contribuição, perdão, uma pensão